Glória a Deus. Aleluia. A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, família Shalom. Estamos nesse domingo, iniciando a nossa escola bíblica dominical, na qual nós estamos falando durante o mês de maio sobre família. Todas as aulas elas têm sido ministradas sobre família. E desta feita me dada a oportunidade de ministrar nessa manhã para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Estou feliz porque é um privilégio que Deus tem nos dado de servi-lo. E nessa manhã eu espero ser ferramenta de Deus para a tua vida. Estou aqui com a minha esposa, na qual tem sempre me acompanhado, e é muito bom nós ministrarmos sobre família e termos a nossa família e principalmente a esposa do lado. Deus abençoe a sua vida nessa manhã. O tema que nós vamos tratar nesse dia, ele está intitulado como namoro, noivado e casamento. São 3 passos que nós devemos dar para em Deus alcançar sucesso na vida emocional, na vida sentimental ou na vida familiar. São 3 passos que cada um deles tem a sua importância. E eu quero, já nessa manhã, dizer que o que vamos tratar aqui é a nível de igreja. É um namoro, é um noivado, é um casamento, dentro da palavra de Deus, a nossa regra de fé. E você, porventura, que não é da igreja ou não congrega em nenhuma igreja, e você está assistindo essa live ou esta escola bíblica dominical online, eu espero que você seja alcançado ou alcançada também pela palavra de Deus. Namoro, noivado e casamento. O textual, ele nos diz em 2 Coríntios 6, verso 14, desta forma: não vos prendais a um jugo desigual, como os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Esse é o nosso texto de ouro, que nós vamos, no decorrer dessa lição, nós vamos estar aprendendo com este versículo e com a palavra do Senhor. É uma aula muito prática, porque é o que nós devemos fazer na nossa vida como cônjuge ou como casal, desde que namoramos, noivamos e casamos. Então são passos importantes que nós devemos dar. Eu peguei uma frase que eu quero já deixar aqui nessa manhã, que diz: o namoro é o primeiro passo para se chegar ao altar. Não é o passo definitivo, mas é o primeiro passo para se chegar ao altar. E nós vamos, diante dessa lição, entender por que isso. A introdução dessa lição a família é a unidade básica do gênero humano, instituída por Deus no Éden. A partir do marido e da mulher, Adão e Eva, como meio de propagação da raça humana, em resumo, é o conjunto de pessoas unidas por laços de parentesco, partindo do casamento. Quando Deus estabeleceu a família, também designou um local apropriado para que o seu primeiro casal constituísse um lar,
que é o ambiente onde mora a família. A comunidade, desde a menor até a metrópole, depende do lar para a sua existência. Por isso, quando o lar fracassa e se desmorona, a comunidade torna-se em caos. Primeira coisa que nós entendemos aqui é que a família ela foi constituída, construída, formada por Deus. É Deus que constrói a família, é Deus que constitui a família. E logo entendendo isso, nós vamos observar o porquê que Satanás, o nosso adversário, ele luta tanto contra a família. Por que que ele tenta fazer com que as famílias, os casais se separem e logo em seguida as famílias sejam desmoronadas? Porque é um ataque dele contra o próprio Deus. Então, quando nós entendemos que Deus constituiu a família, e o primeiro casal nós sabemos Adão e Eva, nós também passamos a entender o porquê o diabo luta tanto contra a família. Por que que o diabo investe tanto contra a família? E nesse mês de maio, algumas igrejas, mas eu vou falar em especial a nossa, nós temos ministrado sobre família, nós temos dado estudos sobre família, as nossas orações têm sido no sentido de família, a nossa secretaria de família tem trabalhado com os casais a respeito disso, porque nós entendemos que o diabo ele tem trabalhado de diversas formas, ainda mais na situação que nós estamos vivenciando, que é essa quarentena. Então, entendendo que Deus constituiu a família, fez o casal, Adão e Eva, construiu lá, nós vamos entender o porquê que o diabo luta tanto contra a família. Aí nós vamos entrar aqui na lição, aonde nós vamos estudar os tópicos que nós falamos nessa manhã, que é namoro, noivado e casamento. O primeiro tópico é o namoro. E antes de eu falar alguma coisa aqui a respeito disso, eu vou repetir, porque nós estamos tratando namoro, noivado e casamento à luz da Bíblia. Então não é o que nós achamos, não é o que pensamos, não. É o que nós entendemos à luz da Bíblia, é o que nos rege a palavra de Deus. E antes de eu dar alguma palavra a respeito desse primeiro tópico, eu já quero liberar aqui, principalmente para você que faz parte de uma igreja. Como cristão, não nos cabe namoros como amizade colorida, ficar e enrolar. Isso, como cristão, não nos cabe. Como servo de Deus, nós nem podemos pensar na possibilidade de um dia, eu não estou namorando, eu tenho uma amizade colorida. Não, eu não estou namorando, eu estou ficando. Não, eu não namoro, eu sou enrolado. Então isso aqui, de forma alguma, serve para nós que somos cristãos. Serve para nós que temos a Bíblia como regra de fé. Então esse tipo de namoro não nos cabe, de forma alguma. Então se você, porventura, é crente e hoje está com uma amizade colorida, descolore essa amizade. Pode tirar a cor dela. Ah, pastor, mas eu estou ficando. Para de ficar. Não fica mais. Ah, pastor, eu estou enrolado. Desenrola. Se você não conseguir, Deus desembaraça isso. Mas isso, como cristão, não nos cabe. E a gente está vivendo uma geração que essas três palavras fazem parte do vocabulário desses adolescentes e desses jovens. Nós já ouvimos alguns jovens dizer:
E aí, tá namorando? Não, eu tô ficando. Ficando, eu tô ficando. Tá namorando? Não, é uma amizade colorida. Então essa palavra, amizade colorida, ficar e estar enrolado, de forma alguma, não nos cabe como cristão. Eu acabei de dizer que namoro é um primeiro passo para se chegar ao altar. Então namoro não é uma amizade colorida. Namoro não é você ficar. Namoro não é estar enrolado. Namoro, nós vamos estudar nessa manhã o que é namoro diante da palavra de Deus. Namoro, definição do termo. Namorar é literalmente despertar amor em alguém. O termo é uma redução ortográfica do verbo enamorar. Namoro, no sentido sério, é uma fase de conhecimento social e amoroso entre um homem e uma mulher que pretende se casar. Lembra que eu falei que é o primeiro passo para se chegar ao altar? É isso aqui. Eu vou ficar com essa frase aqui. É uma fase de conhecimento social. Isso aqui é muito importante. Namoro é uma fase de conhecimento. Hoje nós vemos alguns casais fracassarem por falta disso, por falta de conhecimento, por falta de não só esse conhecimento, mas também social e amoroso, também a precipitação. Isso aqui é um perigo para quem está namorando, a falta de conhecimento. Aí você casa sem conhecer, e quando você vai ver, você já está casado, ela não gosta de coisas que você pensou que ela gostava. Ele não faz coisas que você pensou que ele fazia. Por quê? Porque você não conheceu, não teve essa fase de conhecimento. Namoro é conhecimento, tanto social quanto amoroso. Você não precisa testar ninguém. Esse negócio de prova, me testa. Não, nós estamos falando de conhecimento. E é importante isso na fase do namoro. Conheça ela. Você foi porque ela é bonita, é aquilo que você sonhou. Você está deslumbrado porque ele é bonito, ele é aquilo que você... Mas você conhece quem é ele? Você conhece quem é ela? Vê se ela é uma boa dona de casa. Vê se ele é um responsável trabalhador. Vê se ele é uma pessoa que não agride com palavras ou outras formas a mãe e o pai. Conhecimento. O nosso problema hoje é que a gente não conhece a pessoa que nós vamos e nós sonhamos, nós desejamos casar. Aí quando casa, eu não conhecia você. E ele vai falar, eu também não conhecia você. Por quê? Porque faltou um namoro. O namoro é conhecimento social. Eu espero muito que a juventude esteja assistindo isso, principalmente a nossa juventude. Então esse passo aqui é o passo mais importante que nós devemos dar quando nós namoramos. Por exemplo, eu namorei a minha esposa e eu via a responsabilidade dela dentro da casa e diante dos pais. Eu via, eu olhava sem ela saber que eu estava tendo conhecimento dela. Eu observava o tratamento dela com os pais. Eu observava ela dentro da casa dela. E quando eu comecei a observar, eu adquiri conhecimento para quê? Para que eu tivesse um casamento abençoado. Então, quando eu vi na minha esposa Deise essas virtudes,
eu tive conhecimento disso, eu falei, essa aí é para casar. Não vou deixar nem outro chegar, eu vou primeiro. Porque também tem que ser esperto, né? Então eu abracei. Por quê? Porque eu conheci ela dentro de casa. Eu conheci ela tratando dos pais. Eu conheci. E hoje eu posso te dizer, é uma das melhores donas de casas que eu já vi. Estou falando por causa da minha mãe, da minha irmã, fazendo uma comparação. Então hoje, o que tenho no meu casamento diante de conhecimento é o que eu tive lá atrás. Eu conheci, eu vi o tratamento dela. E eu vou bater muito nessa tecla aqui, porque a gente tem que falar isso, principalmente com a juventude, principalmente com quem está namorando. Presta atenção, observa, adquira conhecimento dessa pessoa. Por favor, não case errado. O beijo, o abraço, o carinho não pode superar o conhecimento, porque lá na frente você vai ver que aquele jeito que ele tinha carinhoso, aquilo que ela tinha, não era suficiente. Por quê? Porque dentro da casa você não tinha conhecimento dela ou dele. Aí vamos lá, namoro de verdade. É evidente que estamos a tratar de namoro responsável, de compromisso de duas pessoas que estão, olha só, tratar de namoro responsável, de compromisso de duas pessoas que estão com o propósito de casar e estabelecer uma família. Primeiro, conhecimento. Segundo, propósito. Acabamos de ler. Isso aqui é importante para você ter um casamento abençoado. Primeiro, eu devo ter o quê? Conhecimento. Segundo, eu conheci, gostei. Agora eu vou ter um propósito. Aí ele fala aqui, para que esse propósito? Para mim estabelecer uma família. Esse propósito deve existir em ambos, não só em um, é em ambos. Todos os dois têm que ter esse propósito para casar e estabelecer uma família. Lembra que eu falei? Amizade colorida, ela desfaz, acaba o pincel, acaba a tinta da canetinha, aí fica preto e branco. Aí quando fica, aí já não tem mais nada. Ah, mas eu ficar também, você fica, vai ter uma hora que tu não vai aguentar mais ficar. Ah, eu estou enrolado, tu vai se enrolar tanto que tu vai botar a corda no teu pescoço e vai morrer. Mas quando você conhece e tem propósito, é diferente. Isso é a luz da Bíblia. Isso é um namoro cristão. E um namoro cristão abençoado. Propósito. Quando você namora ou namorar alguém, namore com propósito. Não é você chegar e dizer, eu vou namorar, tem que casar, não, mas tem que haver um propósito. Tudo que nós fazemos há um propósito, tudo que Deus faz há um propósito, tudo que fazemos tem que ter um propósito. A gente não pode fazer por fazer, a gente não pode fazer porque não tem nada para fazer, eu vou namorar, não, tem que haver um propósito. E nós estamos hoje vivenciando uma geração que tem se separado. Por quê? Porque não tinha propósito. Não chegaram e disseram os dois, eu quero me casar com você. Eu também quero me casar com você. Eu quero chegar até o altar, constituir uma família. Opa, já é alguma coisa. Agora, você namora e não tem um propósito, não vai dar certo. Infelizmente, não vai dar certo, porque é a luz da Bíblia que nós estamos falando, conhecimento e ter propósito. Não estamos a falar aqui de duas pessoas irresponsáveis, imaturas, compulsivas, que encaram o namoro como passatempo sem propósito, uma aventura passional fruto de
compulsão, de uma febre de imitação. Isso aqui é muito importante. Não confunda paixão com amor, não confunda isso. No namoro a gente tem muito isso. Meu Deus, ela é a mulher da minha vida. Meu Deus, ele é o homem da minha vida. Eu estou apaixonado. Cuidado com isso, porque a paixão ela te põe cego ou cega. O amor não. Mas quando você tem um propósito, mesmo que você não ame, esse propósito dos dois vai chegar ao amor. Mas a paixão é perigosa, nós acabamos de ler aqui. Porque a paixão torna-se o namoro um passatempo. Porque você está apaixonado hoje, amanhã você não pode estar mais. Ih, não estou mais apaixonado. Ué, mas você não estava? Não, era paixão, mas acabou. Parece que desvenda, né? Aí já não está mais apaixonado. Aí outra coisa, uma aventura passional. Nós não estamos aqui como cristão para se aventurar. Nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para viver uma vida de propósito. Aí outra lá, fruto de compulsão. Ai, eu estou querendo casar, eu estou querendo namorar e eu sou compulsivo. Não. Uma febre que passa. Febre passa. E quando passa, aí você olha e fala, que besteira que eu fiz. Por quê? Não conhecia e nem tive propósito. O namoro de hoje, tá dando para ouvir aí? O namoro de hoje está ocorrendo quase todo fora do lar e infelizmente deixou de ser romântico e doméstico. Por isso, quase não há mais namoro realmente afetivo, e sim de motivação instintiva. Logo há tanto envolvimento sexual no namoro de hoje. Ô querido, meu Deus, isso aqui é sério demais. A nossa geração acha que é quadrado levar o namorado para os pais conhecerem. A nossa geração acha que é quadrado você namorar em casa. A nossa geração acha quadrado o namorado tem que ir embora 10 horas da noite. Eles acham quadrado. Pô, mãe, não posso nem. Aí o que acontece? É isso aqui, ó. Infelizmente deixou de ser romântico e doméstico. Porque quando você namora em casa, aí vem o conhecimento. Ele está em casa, ele está te conhecendo. Você conhece os pais dele, ele conhece os seus pais. Ali um conhecimento. E é uma coisa romântica. Por quê? Porque você está dentro de casa. Você tem um namoro absolutamente correto. E hoje a nossa geração acha tudo isso quadrado. A gente, tá namorando, teu pai sabe? Não sabe não, eu namoro no colégio. Teu pai sabe? Não, eu namoro na rua. Que namoro é esse? Como que você vai ter bênção de Deus namorando dessa forma? Então, nós aprendemos aqui que hoje a nossa geração, a geração dessa juventude, acha quadrado tudo isso. De você chegar em casa e apresentar aos seus pais o seu namorado, o seu futuro esposo. Acha quadrado ele ter que ir embora 10 horas da noite. Acha quadrado. Eles acham que, o que minha amiga vai pensar? O que meu colega vai pensar? Eu sou cara, a menina, eu sou toda, na minha turma eu sobressaio. Não, principalmente para você jovem, à luz da Bíblia, entenda isso, um namoro responsável, conhecimento, propósito e responsabilidade. Quando você conhece,
Quando você tem um propósito, você é o quê? Responsável. Você é responsável. Você que ama a menina sabe que 10 horas você tem que ir embora e você vai querendo ficar, mas você vai por quê? Porque você entende que ama ela e precisa ter responsabilidade no namoro. Aí aqui no finalzinho ele fala assim, por isso quase não há mais namoro realmente afetivo, e sim de motivação instintiva. Logo há tanto envolvimento sexual no namoro hoje. Meu Deus, eu tenho um amigo, amigo meu e da minha esposa, e eu falo com ele a respeito da conduta que ele tem diante do namoro. Ele tem mais ou menos uns 23 anos, homem de Deus, psicólogo, e ele fala, ele estava lá em casa e ele falando comigo e com a Deise, a forma dele namorar, a forma dele se relacionar com a pessoa que ele deseja casar, e é totalmente à luz da Bíblia. Aí a gente vai ver por que hoje há tantos adolescentes perdendo a virgindade fora do altar, antes do casamento. Porque o namoro dele é na rua, o namoro dele é no colégio, o namoro dele é em outros lugares, menos dentro da casa dele. E quando é dentro da casa dele, não é de forma responsável. É aquele que a gente fala muito, né? A prova de amor. Aí eu preciso de uma prova de amor. Eu preciso que você me prove que me ama. Queridona, querido, se um dia ele chegar e dizer isso para você, fala com ele que a prova de amor que ele vai ter vai ser depois do altar. Que aí você vai ver se ele te ama. Aí você vai ver se ela te ama. Agora esse negócio de provar antes está totalmente errado. Aí passa a ser o quê? Um namoro irresponsável. Pega isso aqui: conhecimento, propósito e responsabilidade. Esse é o namoro. Julgo desigual no namoro, noivado e casamento. Não está dito o julgo como se fosse um só, mas um jugo. Jugo é um implemento de trabalho tipo canga, que se une aos bois para puxarem o arado ou carro. O jugo desigual, do qual fala o texto bíblico, ocorre quando se coloca no mesmo jugo animais de espécies diferentes, o que é proibido na lei de Deus. Esses animais são também diferentes no tamanho, na altura, no passo, na força, na alimentação. Vamos lá. O que é um jugo desigual? Vou te dar um exemplo dentro daquilo que lemos. Nós temos aqui um arado, um campo, e precisa ser arado esse campo. Eu tenho dois animais que equivalem um com o outro. Eu ponho nele o jugo. Eles vão caminhando e arando a terra. Fez o serviço como tinha que ser feito. Teve êxito naquilo que eles começaram e fizeram. O jugo desigual é quando eu boto um animal diferente do outro. Eu coloquei um boi com um cavalo, com um jumento, com um burro, ou vice-versa. Um vai puxar para um lado e o outro para o outro. Eles não vão se entender dentro daquilo que eles querem ou vão fazer. Não há entendimento. Há um jugo desigual. A palavra desigual já fala por si só. Então, esse jugo desigual que Deus fala é isso. Você tem que estar no mesmo nível, na mesma direção. Você tem que ter o mesmo foco. E isso é muito importante para um casamento dar certo. É muito importante. Por quê? Porque se você começar a namorar e ele ter uma ideia
de vida, você tem uma ideia de outra, você gosta de estudar, ele saiu do colégio na 3ª série, cuidado, é um jugo desigual. Ah, mas ele é um trabalhador, ok, ele é um trabalhador, não deixa de ser digno, mas se você pensa em ter um futuro, que você vai estudar, se formar, e você quer que ele faça isso é um jugo desigual. Você tem que ter uma pessoa do seu lado que pense igual a você, que caminhe na mesma direção, mesmo sendo pessoas diferentes, mas que caminhem na mesma direção, que tenham o mesmo propósito. Cuidado com isso. Aí ele vai falar aqui, a Bíblia, usando o termo jugo, figuramente apresentada em lições práticas, preventivas para a vida do crente, a fim de que este evite a antibíblica e pecaminosa comunhão com o descrente. Este pode tornar-se bonzinho e até mesmo quase crente para conquistar o pretendente ao namoro, mas jamais mudará a vida, como está escrito em João, em 2 Coríntios 5,17. Eu tenho que falar isso aqui, e é o que mais a gente hoje vê, infelizmente, dentro das igrejas. Infelizmente, a gente vê muito isso, como pastor de jovem, como pai de adolescente, a gente vê muito isso. As meninas, a maioria delas, por exemplo, tendo envolvimento com meninos que não são crentes. Esse aqui é um dos piores jugos desiguais que há. Por quê? Você começa a namorar dizendo, não, eu vou trazer ele para a igreja. Não sou boba. Ele gosta de mim, ele diz que me ama, ele diz que quer casar comigo, então ele vai vir para a igreja. Ele até vem para o culto, ele até vem para a igreja, mas ele não é igreja, ele nunca foi igreja, ele nunca de verdade recebeu Jesus no coração dele. Ele está fazendo isso porque tem alguma coisa que vai beneficiar ele, mas quem tem que ver que isso não vai dar certo não é ele, é você que é crente, é você que entende o que a Bíblia diz, é você que profere a sua fé, não é ele ou não é ela, melhor dizendo, os dois. Mas o que mais acontece, não, na igreja não tem ninguém que serve para mim, mas no mundo tem. Aí que é o problema, aí que é a complicação, porque no começo, maravilha, muito bom, há um respeito, porque ele sabe ou ela sabe que você é cristão, sabe que você frequenta a igreja, sabe que seus pais são crentes, mas depois a máscara cai, e ele vai se revelar a você quem ele é. Só que agora você está totalmente envolvida nessa situação. Aí o que você faz? Não, peraí, eu amo essa pessoa, poxa, ele não é crente, eu sou, mas se eu ficar vindo, ele vai me deixar. Então o que você faz? Você começa aos poucos a sair da presença de Deus, você começa aos poucos saindo da casa do Pai, e quando você vê, você já está lá fora, namorando, tendo um namoro irresponsável, sem propósito e sem conhecimento. Isso vai dar certo? Isso vai ser bom para a tua vida? Cuidado, as aparências elas enganam. Esse jugo desigual aqui, para você que é crente, para você que é uma menina cristã, para você que é um rapaz de Deus, na minha igreja não tem. Ô filhão, vai para outra igreja, no culto, jovem, vê lá. Vai quando tiver um congresso,
Vai quando você tiver uma saída da juventude, começa a orar a Deus, começa a ter esse propósito de oração, começa a pedir a Ele o seu lado emocional, que Ele direcione a você. Nós vamos falar isso daqui a pouco. Mas não namore, não tenha relacionamento quem não profere a sua fé. Não faça isso. Isso é um passo para você se perder. O jugo desigual da fé, da religião e da igreja. A ordem divina contrária é bem clara em textos. Eu não vou ler porque não dá tempo. Vamos lá. O namorado incrédulo não tem compromisso com a doutrina bíblica, com a vontade de Deus e com a santidade, com a pureza e atitude. Isso aqui acontece demais. Nós somos pastores de jovens. No começo há aquele respeito, mas depois ele não é crente. Para que ele vai ter isso? Para que ele vai ser santo? Ele não é crente. Para que ele vai ter pureza? Ele não é crente. Para que ele vai querer fazer a vontade de Deus? Ele não é crente. Quando eu falo ele, entenda, é ela também. Então isso aqui é um perigo. Isso aqui é uma queda eminente na vida de um jovem que namora alguém que não é crente. Minha querida, meu querido, juventude, Deus tem coisa boa para a tua vida. Deus tem alguém da vontade dele para te levar ao altar. Para te levar ao altar. Não para te levar numa balada. Não para te levar a lugares que você nunca frequentou, mas por namorar ele hoje você frequenta. Sai disso, ainda há tempo. Sai dele, se desembaraça dessa situação. Deus tem altar para você e não balada. Vamos lá. O jugo desigual do caráter. Quando lemos Mateus, Filipenses, temos a certeza de que o caráter cristão não se conduna com o caráter tortuoso de quem não teme a Deus. Não tem. Não queira que ele tenha um caráter vindo de Deus, se ele é mundano, se ele não profere a sua fé, se ele não gosta daquilo que você gosta, que é a casa de Deus. Existe aí, né? A maioria fazem isso, aquele teste, né? Se eu vou melhor assim dizendo, que a pessoa está em cima e a outra embaixo. Ah, me puxa. Aí a pessoa de cima puxa de baixo. É ruim, ela quase não consegue. Mas a de baixo, rapidamente ela empurra, ou ela puxa a outra para baixo. É um exemplo. E é o que mais acontece. Quando está namorando, há um desequilíbrio. Você está em cima, ele está embaixo. Qual é o mais fácil? Você puxar ele ou ele te puxar? Pense nisso. O jugo desigual é socioeconômico. Não parece, mas se isso não for amplamente abordado no devido tempo, pode tornar-se um jugo, como a disparidade na escolaridade, feitio da personalidade, status social, doença crônica, aquela coisa que eu falei da escolaridade, do que você pensa para o teu futuro, do que ele pensa para o futuro dele. Eu preciso falar isso aqui como pastor, eu preciso falar isso como pai, eu preciso falar isso aqui como homem. Tem meninas que elas sabem que aquele menino não tem um futuro hoje, não tem um futuro, mas ela insiste em ter um relacionamento com ele. Chegou para nós, como pastor de jovens, uma menina que era da igreja,
ela começou a gostar de uma pessoa lá fora. Isso é um exemplo prático e aconteceu. E chegou até nós o conhecimento desta causa. Nós conversamos, nós falamos, nós demos instruções, nós alertamos, e hoje ela apanha do rapaz. Hoje ela é saco de pancada dele. Ele é uma pessoa desequilibrada e ela, por gostar dele, vive essa situação, saiu da igreja, abandonou a fé e hoje vive desta forma. Por quê? Porque um dia ela olhou lá para fora e se interessou para quem não proferia a fé dela. Para ela, aquilo ali era. Mas aí eu te pergunto, hoje ela tenta sair, desembaraçar disso, não consegue. Triste, a gente vê que existe isso, mas ela viu quem ele era, ela sabia quem ele era, só que ela, no entendimento dela, na paixão dela, cegou de uma tal forma que ela pensou: ele vai melhorar, não, ele vai ser uma boa pessoa, não, ele vai ser um garoto trabalhador, ele vai... Não, infelizmente não. E há muitos exemplos assim. Então cuidado, até o julgo socioeconômico é perigoso. Você é uma menina que estuda, você é um rapaz que estuda. Esse rapaz que eu falei, ele é psicólogo. E quando ele orou a Deus, ele pediu uma pessoa que completasse ele, que tivesse uma direção que ele tem. Ele está namorando. A menina já é formada, vão se casar, tem tudo para ser bênção de Deus esse casamento. O julgo desigual e suas consequências nos filhos amanhã. Vemos os males resultantes do casamento de crente com credo recaírem sobre os filhos. Eles perderam a sua identidade no Senhor. É outra coisa. O jugo desigual nos filhos. Eu sou crente, meu esposo não é. Nós temos um filho. Na minha casa entra coisas que meu marido gosta e meus filhos, ao verem isso, eu levo para a igreja. Mas em casa, na rua, aonde o pai leva, há um desequilíbrio. Como é que essa criança vai crescer? Como é que vai ser estabelecido na mente dela? Cuidado. Vamos lá que o tempo não espera. Noivado. Se namoro é a fase de conhecimento, escuta isso. Noivado é a fase de preparação. Namoro, conhecimento. Noivado, preparação. Quando você namora, você está conhecendo. E quando noivo, está se preparando. Para quê? Para o altar. Aí vai dizer aqui, a escolha do futuro. A escolha do futuro do cônjuge. A primeira escolha mais importante de toda a nossa vida é aceitar Jesus como Salvador e Senhor. A segunda é a de um cônjuge para juntos compartilharmos a jornada da vida. Isso dá uma ideia da inestimável importância do casamento para quem leva a sério uma escolha mal feita. Para quem leva a sério uma escolha mal feita terá mais consequência pelo resto da vida, a menos que o casal recorra a Deus. Vamos lá. A decisão mais importante da nossa vida é reconhecer nosso pecado e aceitar Jesus como Salvador. Lemos aqui. A segunda é um cônjuge ou uma pessoa que nós vamos viver com ela para sempre ou até Jesus voltar. Uma escolha mal feita
trará consequências pelo resto da vida. Da vida. Nós temos inúmeros testemunhos de casamentos, de mulheres de Deus ou de homens de Deus, que a sua esposa, o seu esposo não é crente. Pergunte a ele antes de casar a luta, ou ela, a luta que ela passa dentro de casa. Antes de casar, pergunta. Vai lá, faz uma visita. Fala, irmão, posso conversar com a senhora que eu estou querendo casar e eu quero casar da mesma forma que a senhora casou. Ela vai dizer, não faça isso não. Não faça isso. Isso é bíblico. A gente não está falando aqui porque a gente acha ou porque a gente encontrou no livro. Não, isso aqui é bíblico. É bíblico. Vamos lá. O lado espiritual da escolha. Do Senhor vem a mulher prudente. Para uma acertada escolha, é preciso depender de Deus. Para uma acertada escolha, é preciso depender de Deus, que conhece todas as coisas e pessoas. Isso é válido para o homem e para a mulher. Buscar a Deus de coração e sem reservas é o primeiro passo nesse sentido. Provérbios 19:14. Casa e riquezas são herdadas dos pais, mas a mulher prudente vem de Deus. Que versículo! Eu achei isso aqui o máximo. Casa e riquezas são herdadas dos pais, mas a mulher ou o homem prudente vem de Deus. Deixa ele te direcionar, queridão. Deixa ela te direcionar. Ele te direcionar, querida. O nosso coração, diz a Bíblia, é enganoso. Cuidado, porque você está escolhendo. Eu, quando entrego a minha vida a Jesus Cristo, eu estou dizendo para ele, a partir de agora, todas as decisões que eu tiver que tomar vai ser sua. O Senhor vai tomar por mim. Agora, você entrega a sua vida a Deus, mas você faz as suas escolhas. E quando dá errado, a culpa é de quem? De quem é a culpa? Cuidado quando você escolhe, porque o homem, ele não sabe fazer as suas escolhas. Vamos lá, o lado humano e pessoal da escolha. O que acha uma mulher, acha uma coisa boa e alcançou benevolência do Senhor. Achar é resultado de uma procura e a parte humana nesse assunto. Isso aqui é interessante. Por quê? Deus te direciona. Deus faz a parte dele, mas você faz a sua. Quem procura é você, mas quem te direciona é Deus. Então a parte de Deus e a sua parte. Então tem gente que ora. Deus, eu quero casar. Deus, eu quero uma esposa. Deus, eu quero uma pessoa. Deus, eu quero... Mas não procura. Mas não age. Mas não tem atitude. Ele acha que vai acontecer com ele o que aconteceu com Adão. Ele vai dormir, vai amanhecer uma mulher do lado dele. Aí, ó, mulher, te dei. Não precisou nem você ir atrás. Não, queridão. Tem a sua parte. Deus, ele te direciona, mas vai à procura. Você já tem meio caminho andado, porque você orou, pediu uma direção a Deus, Deus lhe deu a direção, agora você vai atrás. Mas a gente quer que Deus ache. A gente acha que Deus é responsável por achar a nossa esposa ou nossa namorada, que seja. O noivado em si, os noivos deverão a todo custo buscar
aconselhamento pré-marital na igreja, sob a forma de um curso, reunião específica. Isso aqui é importante. Por quê? Porque você vai ter uma orientação do teu pastor, uma orientação do seu líder, uma orientação da Secretaria de Família. Isso aqui é importante. Você sempre está comunicando ao seu líder, ao seu pastor, à Secretaria de Família da tua igreja, e eles vão te ajudar, te orientar, vão compartilhar com você. Isso aqui é muito bom e é importante para o noivado. Então vamos lá: namoro, conhecimento, noivado, preparação. Por último, já estamos terminando. O casamento é uma instituição social de origem divina, fundada no princípio da raça humana, para dar origem e sustentação à família. Eu vou repetir isso aqui. Casamento é uma instituição social de origem divina, ou seja, de Deus, fundada no princípio da raça humana, para dar origem à sustentação à família. O casamento, a fase de união, é a fase da união dos noivos. O bom casamento é mais do que uma união de corpos, é uma comunhão plena de duas pessoas por amor, unir-se-á a sua mulher. Um bom casamento deve ser também a união de duas famílias. O casamento é a fase da união. Você conheceu, você se preparou, agora você está na terceira fase, a fase da união, unir-se-á, você com ela, ela com você. E tudo aquilo que você teve conhecimento dela, tudo aquilo que você adquiriu, todo o preparo, ele vai ser importante aqui no casamento. O casamento é um estado digno e honroso. Aí vai dizer assim: isto acha-se também em Salmos. O fato de Jesus comparecer a uma festa de casamento em Caná da Galileia e ali realizar seu primeiro milagre, muito dignifica o casamento. É o primeiro milagre que Jesus fez no seu ministério. E ele faz justamente no casamento. O nosso casamento, ele também é feito de milagres. Tem hora que o nosso vinho acaba. Tem hora que as coisas não dão certo. Tem hora que as coisas não saem da forma que a gente pretendia que saísse. Aí nós temos o quê? O conhecimento. Nós se preparamos e nós casamos em quem? Em Deus. Aí ele entra e faz um milagre. Ele realiza um milagre no nosso casamento. Então, o primeiro milagre, olha a importância disso, do ministério de Jesus, foi feito no casamento. Eu profetizo nessa manhã, eu tenho uma palavra de Deus para o teu casamento. Deus vai realizar o milagre. Pode estar faltando alguma coisa, teu casamento não pode estar da forma que você queria que estivesse, pode ter acabado alguma coisa diante da trajetória, mas se Jesus está nele, haverá um milagre na tua casa, na tua família, no teu casamento, porque ele está no teu matrimônio. Terceiro, o casamento é uma mudança de vida. O casamento é como Deus o instituiu e nunca mudou. Casamento, na sua gênese, na sua gênese, deixará o homem, seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Casar é passar a viver independente dos pais. Queridão, deixa eu falar com você aqui. Você casou. Hoje você tem uma casa.
Você não pode ficar dependendo dos teus pais. Você pegou esta mulher, esta menina e casou com ela. Você não precisa e nem deve viver debaixo dos teus pais, ou daquilo que eles dão, daquilo que eles fazem. Brigou, vai para a casa dos pais. Se desentendeu, vai para a casa da mãe. Eu não quero mais ele, vai para a casa dos pais. Não, queridão, querida, você casou. Os problemas devem ser resolvidos entre vocês dois. Entre vocês dois. E dentro da casa onde vocês moram. Não tem que ter outras pessoas interferindo naquilo que é propriedade de vocês. Para com isso. Os pais aí que aceitam, brigou, não, minha filha vai dormir aqui porque brigou. Ei, querido, não faça isso, deixa ela resolver, deixa ele resolver, é problema dele, ela assumiu uma responsabilidade. Então eles têm que ter essa consciência de que eles devem resolver entre eles. O casamento nos dias de Cristo, o texto bíblico inicial não mudou nada. Casar é viver a dois indissoluvelmente. C, o casamento nos dias da igreja. O texto bíblico inicial de Gênesis 2:24 em nada mudou, no sentido de tornar-se, vir a ser. Casar é um processo contínuo e dinâmico de adaptação e aperfeiçoamento conjugal. Casar é um processo contínuo. Casamento é um processo contínuo. Você não conhece ela totalmente, ele não te conhece totalmente, e isso será um processo. E ele tem fim? Não, ele é contínuo. Todo dia, toda hora, todo instante, vai ter coisas que você vai falar: caramba, não sabia que ela fazia ou ele fazia. É um processo contínuo, não deve ser interrompido. Vocês precisam se conhecer, e dinâmico, de adaptação, é se adaptar. Você se adapta a ela e ela se adapta a você. Isso é um casamento. Não é você querer que ela tem que mudar, ela não pode ser assim, ela tem que ser o que eu quero que ela seja, ela tem que ser como eu sou. Não, queridão, não, é uma adaptação. Tem momentos que você vai ceder, tem momentos que ela vai ceder. Vocês estão se adaptando, é uma adaptação. E quando você faz isso, você se adapta a ele e ela se adapta a ele, você se adapta a ela, as coisas tendem a dar certo. Aí ele vai dizer, é aperfeiçoamento conjugal. Nós precisamos nos aperfeiçoar, nós precisamos nos descobrir todos os dias como casal. Nós precisamos disso, nós precisamos ter esse entendimento. Tem que haver um aperfeiçoamento. A gente não pode casar e dali ficar o resto da vida sendo aquele marido que você casou, aquela mulher que você casou, sem se aperfeiçoar, sem querer entender, compreender. O casamento tende a dar certo quando há esse aperfeiçoamento. 4. O propósito de Deus para o casamento. Alguns dos propósitos de Deus no casamento: a felicidade em geral do casal, bem-aventurado, seja bem-aventurado. Salmo 128, 2, é o salmo da família. B, companheirismo, intimidade e complementação mútua do casal. C, dá origem a novos lares, novas famílias, para a preservação da raça humana. D, vitalicidade, é testemunhar de Cristo e da sua igreja. Para terminar, sempre que
alguém da família está debilitado espiritualmente, toda a família sofre. O jugo desigual, tanto no namoro, noivado e casamento, como quanto em outras áreas de amizade, traz equilíbrio à vida cristã, individual e familiar. Que ninguém pense em ser feliz na vida em família, sem atentar para as normas bíblicas do Criador que a instituiu. Jovem, conheça, descubra, tenha propósito e tenha compromisso. Se você tiver conhecimento, se você tiver propósito e se você tiver essas coisas, o seu casamento será bem-aventurado em Deus. Nunca esqueça que Jesus, Ele sempre vai ter para o teu casamento um milagre, desde que você, ou desde que esse casal se disponha para que ele faça esse milagre. Eu vou chamar aqui a minha esposa e nós vamos estar orando, encerrando essa escola bíblica dominical sobre família. E eu quero te convidar nessa noite, às 18 horas, pelo Facebook da igreja, esse Facebook que você está assistindo, a escola bíblica dominical, a você cultuar conosco. O pastor, ele tem tido palavras sobre famílias abençoadas e hoje não vai ser diferente. Então assista, compartilhe conosco e tenha um domingo abençoado em família. Cadê isso? Vamos orar a Deus? Pai, Senhor, para todos que estão nessa manhã conosco, nessa escola dominical abençoada, né? Essa palavra abençoada para nossas vidas. Quero louvar a Deus pela tua vida que está aí nessa manhã junto com a gente. Deus possa te abençoar. Amém. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta manhã, Senhor, queremos te agradecer pela tua palavra, Pai querido. Obrigado, Deus querido, pela vida do teu servo, Senhor, que esteve aqui, Senhor, nesta manhã, falando, Senhor, da tua palavra, Pai, para nossas vidas, ó Deus. Queremos te agradecer nesta manhã, Senhor, por esta palavra, Senhor. Que tu possa estar abençoando a cada um que está aí, Senhor, nessa live, Senhor, ouvindo esta palavra, Pai. Abençoa, Deus, a todos os jovens, aqueles que estão, Senhor, namorando, Pai, que eles possam ouvir essa palavra e praticar, ó Deus querido. Nesta manhã, Senhor, queremos te pedir, Senhor, abençoa cada lar, cada casamento, Senhor, nos dá um domingo abençoado nesta manhã. Toma, Deus, a cada casal, Senhor, nesta manhã, cada família, que a tua palavra, Senhor, possa alcançar este lar nesta manhã e essa família possa receber, Senhor. Deus, abençoa, Senhor, nos dá um domingo abençoado, Deus, e abençoa também o nosso pastor, que mais tarde, Deus, vai estar ministrando a tua palavra, Senhor. Toma o teu filho nas tuas mãos, revela, Deus, aquilo que tu queres falar, Pai. Deus, em nome de Jesus, queremos te agradecer por esta palavra maravilhosa, Pai, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, que você tenha uma tarde, uma noite abençoada em nome de Jesus.